Louvado seja Deus. Nós vamos fazer uma oração para ouvirmos a palavra de Deus. Você que está em casa, ore conosco, feche os olhos, eleve o seu pensamento até o altar de Deus e vamos falar com Deus. Senhor nosso Deus, nós levantamos nossa voz até o teu altar para pedirmos a tua bênção sobre nós, a tua bênção sobre as pessoas que estão em casa, a tua direção para esse momento, que a tua palavra fale ao nosso coração, que sejamos abençoados, que venhamos ter entendimento, Deus, através da tua palavra, no nome de Jesus, amém. Se você tem uma Bíblia, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro do profeta Ageu. Ageu, esse nome Ageu significa festivo, é o significado do nome desse profeta, um profeta menor, né? E eu quero ler exatamente o que ele escreveu por inspiração de Deus, exatamente para o povo de Deus. Então vejam só, está no capítulo 1, do versículo 6 do livro do profeta Ageu. Diz o seguinte: tendes semeado muito e recolhido pouco, comeis, mas não chega para fartar-vos, bebeis, mas não dá para saciar-vos, vestir-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário, recebe-o para pô-lo num saco furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: considerai o vosso passado, subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me agradarei e serei glorificado, diz o Senhor. Esperastes o muito, eis que veio a ser pouco, e esse pouco, quando o trouxeste para casa, eu com um assopro o dissipei. Por quê? Diz o Senhor dos Exércitos: por causa da minha casa que permanece em ruínas, ao passo que cada um de vós corre por causa da sua própria casa. Amém? Eu quero fazer uma meditação com você desse texto da palavra de Deus, que foi escrito há 520 anos antes de Cristo vir na terra, né? Portanto, isso aqui foi escrito há 2540 anos, que foi escrito essa palavra que eu li para vocês. Eu quero explicar para vocês por que ele escreveu isso. Falou de dificuldade, da ausência da bênção de Deus sobre a vida de um povo. Vejam bem, Deus tinha permitido que o povo de Israel fosse para a Babilônia como escravos por conta de uma série de desobediências. E diz a palavra de Deus que por conta disso, um rei chamado Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu o templo, um templo que eles amavam, que eles adoravam, um templo que para eles era tudo, um templo feito por Salomão. Eles achavam que nesse templo estava a blindagem deles, que o mal não acontecia com eles, porque eles iam para esse templo e faziam lá os seus sacrifícios. E diz a palavra que Deus então começou a perceber que eles não queriam se acertar, e Deus simplesmente permitiu a invasão de Nabucodonosor, que destruiu o templo e os levou escravos para a Babilônia. Quando eles chegaram lá, eles começaram a pedir a Deus que Deus os trouxesse de volta, e Deus então esperou 70 anos para poder trazê-los de volta, mas enfim os trouxe. Depois então de fazer lá uma parceria com um conquistador chamado Ciro, que os tirou de lá da Babilônia e os trouxe de volta para Judá. Quando eles chegaram em Judá, eles chegaram todos muito felizes, animados, porque a vida deles tinha sido devolvida, a vida que eles sonhavam, a maioria já tinha morrido, uma geração nova chegou toda empolgada. E eles sabiam de uma coisa, eles sabiam que eles tinham que construir o templo. Era necessário construir o templo, e eles vieram todos empolgados, exatamente para fazer o templo para Deus. Só que quando o tempo foi passando, eles foram perdendo esse entusiasmo. Foram perdendo esse entusiasmo por conta de uma série de coisas. Eles achavam que o templo não ia ser bonito como era o templo de Salomão. Eles começaram a questionar que o templo estava muito simples, que não era um templo suntuoso como aquele que Salomão havia construído. E por conta então dessa questão relacionada com o templo, alguns deles começaram a desanimar e começaram a fazer o alicerce do templo e depois abandonaram o templo, não continuaram a construção.
de formas então que cada um ficou preocupado em cuidar da sua própria casa. O pessoal começou a comprar material importado, apainelados, diz a palavra de Deus, para fazer a sua própria casa, e todo mundo então se preocupou em construir suas casas e fazer a casa bonita, depois que voltaram do exílio, e começaram o templo e não terminaram, e o templo ficou lá somente no alicerce. O tempo foi passando e se passaram 15 anos, e o templo não foi construído. Deus ficou só observando que eles começaram entusiasmados, que iam voltar, que iam construir o templo de adoração a Deus. Mas agora, como eles não tinham um poder aquisitivo elevado, como tinham na época de Salomão, e não podiam construir um templo bonito, um templo suntuoso, um templo rico, como era o templo de Salomão, alguns então perderam o pique, perderam o entusiasmo nessa construção, e Deus observando. Até que Deus usou um profeta, o profeta Zacarias, para dizer para eles o seguinte: olha, nós não podemos desprezar os humildes começos. Nós não podemos desprezar os humildes começos, falou o profeta Zacarias, exatamente em Zacarias 4:10. Que esses humildes começos não deveriam ser desprezados, porque eles iam ver como o templo ia ser construído e que ia ser colocado prumo, e que eles estavam simplesmente relaxando aquela situação, porque era uma situação mais humilde, eles não tinham o mesmo poder aquisitivo que tinham, e por conta disso, eles estavam simplesmente desprezando a possibilidade da construção daquele templo, que não seria bonito como o primeiro templo que eles tinham, e isso então estava tirando o entusiasmo de todo mundo. E Deus falou para eles não desprezar os humildes começos, mas eles continuavam sem entusiasmo. Deus usou o próprio profeta Ageu, para dizer ao povo uma palavra que todo mundo quase já ouviu falar. Dizer exatamente a todos que a glória da segunda casa seria melhor do que a primeira, que a glória dessa casa que ia ser construída seria melhor do que a primeira casa, tentando dizer para eles que o que fazia a diferença do templo não era a riqueza do templo, não era a suntuosidade do templo, não era porque o templo era feito com materiais ricos e importados, mas Deus disse o seguinte, que o que fazia a glória era a presença dele, que a presença dele nesse segundo templo, nesse novo templo, seria mais marcante do que a sua presença no primeiro templo. Mas ainda assim eles ficaram indiferentes. Aí Deus percebeu que não dava mais para tentar convencê-los a construir o templo da maneira como Deus estava querendo, e a reconstruírem não somente o templo, mas reconstruírem também suas vidas espirituais, reconstruírem as suas próprias vidas dentro de um padrão que Deus estava querendo. Deus então fez o seguinte para chamar a atenção deles: parou de abençoar. Deus olhou e disse: eu não vou abençoar eles. Eu vou deixar eles sentir o peso da ausência da minha bênção, sentir o peso da ausência da minha mão, criando benefícios em favor deles. Aí de repente, eles começaram a viver um período difícil. Começou a dar escassez. Eles plantavam, mas não colhiam a contento. Eles tinham roupas, mas não conseguiam se aquecer. Eles bebiam, mas não se saciavam. E mesmo ele tendo as coisas, eles sempre estavam se sentindo falta, sempre estavam sentindo necessidade, porque nada era suficiente para poder atendê-los e para poder saciá-los. E disse Deus que até o salário que eles ganhavam não dava para nada. Eles começaram a sentir e a perceber que o salário que eles estavam ganhando parece que estava sendo colocado num saco furado, que nunca enchia, que nunca dava para nada. Ele recebia, e ao mesmo tempo que ele recebia o salário ia embora, como se eles estivessem colocando num saco furado. Você já teve essa sensação de estar colocando o seu salário num saco furado? Nunca consegue encher, sempre vai embora, nunca dá para nada, sempre está faltando, parece que sai pelo ralo. Era isso que eles estavam sentindo. E eles começaram a sentir que a coisa estava apertando. Quando Deus percebeu que eles estavam percebendo a ausência da bênção, que as coisas não se definiam,
que não havia fartura, que faltava produção, que sobrasse e que tudo estava muito limitado, muito escasso, Deus usou o profeta Ageu para falar com eles no texto que eu falei para vocês. E o profeta Ageu chegou lá e falou para o povo: olha, vocês perceberam? Perceberam que as coisas não estão dando certo? Perceberam que você trabalha e não consegue obter o fruto do trabalho de vocês? Vocês perceberam que vocês estão comendo e não estão se saciando? Perceberam que estão bebendo e não estão matando a sede? Perceberam que estão se vestindo e não estão se aquecendo? Perceberam que vocês estão colocando o salário de vocês num saco furado? Pois é, Deus mandou dizer para vocês que Ele está retendo a sua bênção. Ele não está abençoando. E sem a bênção dele, com certeza, não há fartura. Sem a bênção dele, não sobra. E o profeta Ageu começou a falar para eles essa palavra profética que foi falada entre agosto e dezembro do ano 520 antes de Jesus. E quando eles ouviram essa palavra do profeta dizendo a razão pela qual tudo estava difícil, porque havia escassez, o profeta disse o seguinte: olha, Deus manda dizer a vocês o que é que vocês devem fazer para que essa situação mude. Subam no templo, ou seja, subam o monte, tirem madeira, edifiquem o templo que vocês pararam de edificar, disse o profeta. Construam o templo, dele eu vou me agradar. E depois que eu me agradar desse templo que vocês vão construir, aí então eu vou dar a minha bênção e as coisas vão enfim se resolver exatamente na área em que vocês estão tendo a escassez. E eles foram em 7 anos, eles conseguiram construir o templo novamente. E depois então que eles construíram o templo para adoração a Deus, a história conta que acabou a escassez e tudo aquilo que estava faltando pela ausência da bênção de Deus começou a se confirmar na vida dos irmãos. Terminou a escassez, terminou aquela sensação de estar colocando dinheiro num saco furado, terminou aquela sensação de trabalhar muito e produzir pouco, porque diz a palavra que Deus então ordenou a sua bênção, depois que eles subiram ao monte, pegaram madeira e construíram o templo humilde, que eles achavam que era humilde, que não era parecido com o templo que Salomão havia feito, mas era um templo onde a glória de Deus estava. Por isso que o Senhor Deus havia falado através do profeta Zacarias, que a glória da segunda casa, do segundo templo, seria maior do que a primeira. A gente para e pensa, o que é que tem a ver essa palavra com todos nós, né? Por que pregar isso? O que tem a ver? A palavra de Deus, ela sempre tem um sentido para qualquer tempo, para qualquer época, para qualquer momento, para qualquer geração. E essa palavra é uma palavra de reconstrução. É uma palavra que leva as pessoas, ou levou o povo de Israel, a uma análise da situação. Levou o povo de Israel a um entendimento, a uma compreensão. E a importância, simplesmente, sabe o quê? De se refazerem, se reconstruírem, não somente espiritualmente, mas tomarem a atitude que era necessária ser tomada para que a bênção de Deus voltasse. Talvez você está me assistindo agora, ou esteja me assistindo agora, e quem sabe você reconhece que você está precisando ser refeito, que você está precisando ser reconstruído, e que a partir do princípio de ser refeito ou de ser reconstruído, se ordena bênçãos que de repente estão em stand-by, que estão ali na espera de reconstrução, que estão ali na espera de uma tomada de posição nova, para que as bênçãos venham se confirmar. E se você percebe isso, percebe a necessidade de ser refeito, percebe a necessidade de reconstrução, seja em que sentido for, reconstrua, recomece, procure fazer aquilo que Deus está pedindo que você faça. Procure atender exatamente esse apelo de Deus, porque quando esse apelo de Deus chega até nós, que nós colocamos em prática, muitas vezes a escassez passa, aquilo que está faltando realmente passa a ter em abundância, e tudo aquilo que parece que possa simbolizar a ausência da bênção de Deus, começa então a se confirmar e a se configurar na nossa própria vida.
Essa é a minha palavra, uma palavra que foi dada há muito tempo a um povo, que está sendo repetida aqui e dada para nós. Vamos fazer o que temos que fazer, reconstruir o templo, ou fazer o templo, e fazermos o melhor, para que Deus se agrade, como diz o livro de Ageu, e simplesmente libere as suas maiores bênçãos sobre a nossa vida. Pensa nisso, e que Deus abençoe e ajude a todos nós, a todos vocês, no nome de Jesus, amém. Veja bem, eu não poderia, antes de orar por todos vocês, dar uma palavra aqui sobre o que aconteceu. Nós, alguns dias atrás, tivemos aquela enxurrada que a água invadiu a nossa igreja quadrangular ali da Península. E agora que nós estamos contabilizando os prejuízos, nós descobrimos que nós não tivemos tantos prejuízos assim. No primeiro momento nós imaginávamos que nós tínhamos perdido tudo. E talvez de tudo não perdemos 10% de tudo aquilo que estava ali. É a minha avaliação daquilo que eu penso. E nós vamos começar tudo de novo. Tem coisas que a gente não entende, mas a Bíblia diz uma coisa interessante. Jesus falou que o que você não entende agora, você vai entender depois. O que é que Deus quer? O que é que Ele está falando? Qual é o recado? E eu conto com vocês. Nós com certeza estamos aqui na dúvida se voltamos para o mesmo lugar ou não, porque estão fazendo uma construção lá para reforçar o muro do fundo, mas parece que nós queremos recomeçar em outro lugar, por umas oportunidades que nós estamos tendo, e nós vamos ver o que Deus vai fazer. E dependendo da direção de Deus, nós vamos falar para vocês talvez ainda essa semana, tá certo? E nós vamos aproveitar, vamos orar por vocês, orar por sua casa, orar por seu lar, orar por sua família, e não esqueça de reler, tá bom? O que está escrito aqui em Ageu, no capítulo 1, livro do profeta Ageu, no capítulo 1, do versículo 6 em diante, você vai ler até o 14, Deus falando o que é que Ele ia fazer com respeito à reconstrução do novo templo, que eu creio que Ele está falando a mesma coisa, o que é que Ele vai fazer com respeito daquilo que Ele está querendo com respeito à construção do nosso templo, tá certo? Nós vamos cantar uma canção, pastor? Vamos lá? Vamos cantar uma para poder orar pelos Glória irmãos. a Deus. Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. Nas montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Mas se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Vamos orar a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós Te louvamos e Te bendizemos, porque o Senhor é Deus verdadeiro. O Senhor é o Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, um Deus de milagres. E nesta hora eu oro em favor de cada pessoa que me assiste agora, Deus, pedindo que a Tua bênção, a Tua paz, a Tua proteção venha sobre a vida dessa pessoa que me ouve. Que o Senhor Deus venha abençoar esse lar, venha abençoar essa casa, venha abençoar essa família, onde a minha voz está chegando agora, Deus. Repreende o mal, repreende a perturbação, repreende as brigas, as contendas, a desunião, a miséria e tudo aquilo que não presta e que não vem de Ti, meu Deus, que seja repreendido em nome de Jesus.
Abençoa, meu Pai, esse chefe de família. Abençoa, meu Pai, que é a coluna dessa casa. Abençoa os negócios, para que não sofra danos por conta dessa paralisação, Deus, mas que os negócios de cada um, o ganha-pão, o meio de sustento de cada homem que me ouve, de cada mulher que me ouve, de cada chefe de família, de cada dona de casa, meu Deus, que o Senhor Deus não permita que venha escassez, mas que o seu milagre venha para derramar bênção sobre esse lar, sobre esse homem, sobre essa mulher, sobre essa casa, sobre essa família. Que haja prosperidade de Deus e que as bênçãos do Deus vivo, que foram liberadas através do profeta Ageu para o povo que morava lá em Judá, meu Deus, que sejam as mesmas bênçãos que se derramem sobre essa vida, sobre essa família, sobre a nossa igreja, em nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Toma conta das nossas vidas, ó Deus. Que essa crise não tenha efeito sobre as nossas famílias, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, porque o nosso Deus, através do seu poder, está acima das crises. Por isso nós oramos, ó Deus, e te agradecemos no nome de Jesus, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Assim seja. Amém, amém. Amém. Muito bom falar com você. Que Deus te abençoe. É bom poder trazer essa palavra para você. E logo, logo nós estaremos todos juntos, adorando a Deus, na beleza da sua santidade, como diz a própria palavra de Deus. Pai seja convosco. Fique com Deus, no nome de Jesus.